Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Que possamos imitar as virtudes desta Santa Família para assim alcançarmos os prêmios eternos. No Evangelho deste domingo, acompanhamos São José levando o menino Jesus com Santa Maria para o Egito. José não tem receio de seguir a vontade de Deus, cumprindo-a fielmente. Seguir os desígnios do Senhor é o que verdadeiramente protege a Sagrada Família, impedindo que o mal a alcance. Podemos também nós buscar sempre compreender e realizar a boa vontade de nosso Pai. Escute a homilia do Padre Antônio José, nosso pároco, e envie alguém querido. Que Deus abençoe você e sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judeia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, hoje a igreja celebra a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. E os trechinhos da palavra de Deus que nós ouvimos hoje são um convite a gente pensar na nossa Sagrada Família, mas pensar nela de um jeito melhor. Eu tenho certeza que você pensa muito na sua família. O problema é que às vezes a gente pensa muito, mas não bem. A gente fica ansioso por causa da família da gente. A gente em algum momento pode olhar para a nossa família como um problema que tem que ser resolvido. E essas coisas não nos fazem bem. Depois de um tempo, a gente pode perceber que, ao invés de estar lutando pela família da gente, a gente está lutando com a família da gente. Todo mundo brigando com todo mundo e pouca coisa mudando para melhor. Eu acredito que os trechinhos da palavra que a gente escuta nesse domingo ajudam a gente a pensar na nossa família de um jeitinho um pouco mais sereno. Olhando para a família de Jesus, de repente a gente percebe que a nossa família também tem jeito. E ela não é um problema a ser resolvido. Em primeiro lugar, ela é um presente a ser abraçado. O Papa João Paulo II, que a maioria de nós aqui eu acho que ainda conheceu, né? Quando ele chegou já no final da vida dele, e ele quis escrever um livro contando um pouco da sua experiência como padre. Se eu não me engano, era um aniversário de ordenação sacerdotal dele. Ele escolheu como nome para o livro
uma coisa que eu achei muito legal. Ele chamou o livro de Dom e Responsabilidade. Era dessa maneira que ele via a vida dele, como um dom, um presente de Deus, e presente a gente curte, e uma responsabilidade, algo que a gente tem que cuidar. Eu acho que no fundo, tudo na vida da gente, a gente poderia ver um pouquinho desse jeito, começando pela nossa família. Ela é um dom, é um presente de Deus, do jeitinho que ela é. E ao mesmo tempo é uma responsabilidade, tem que ser cuidada, ela tem que melhorar, ela tem que crescer, não tem jeito. Mas a gente só consegue viver isso se a gente viver de maneira serena, com um olhar ao mesmo tempo lúcido e cheio de fé. O trechinho do evangelho que a gente ouviu hoje, que é um trechinho do evangelho de Mateus, lembra para a gente, acho que você conhece bem a história, que depois que os magos do Oriente visitaram Jesus, o anjo do Senhor disse a eles que eles deveriam retornar para casa, não passando por Jerusalém, não passando pelo rei Herodes, mas por outro caminho, porque Herodes, no fundo, queria matar o menino. Eles haviam passado por Jerusalém na chegada à Terra Santa e tinham entrado em contato com Herodes, e Herodes havia dito para eles: encontrem o menino e depois me contem, porque eu também quero encontrá-lo para adorá-lo. Mentira! Ele queria saber onde tinha nascido esse novo rei dos judeus para matá-lo. Herodes pensava: se esse menino cresce, ele pode tirar o meu trono. Então os magos foram por outro caminho de volta para sua terra, e um anjo do Senhor anunciou em sonho a São José: José, pega o menino e a sua mãe e leva para o Egito, porque desejam matar o menino. A Bíblia diz que São José, no meio da noite, acordou Nossa Senhora: levanta, imagina, Nossa Senhora: oi José, né? Levanta, a gente tem que ir embora, José sabia que a tarefa dele era cuidar daquele menino, e ele faria tudo por isso, e ele não mediria esforços por isso. Nossa Senhora sabia que tinha que confiar em José, e o menino estava entregue nas mãos dos dois. A família foi para o Egito. A gente imagina que eles tenham vivido lá por volta de 2 anos, nova terra, novo trabalho, novo lugar, tiveram que se adaptar a tanta coisa, já tinham passado por uma situação tão difícil, tendo que descer de Nazaré para Belém, e o menino nasce numa manjedoura, numa estrebaria. Tenho certeza que Nossa Senhora não tinha imaginado o nascimento do neném dessa maneira. Agora tem que fugir com o menino ainda no colo, porque alguém quer fazer mal ao menino. Irmãos, a Sagrada Família é uma família santa, mas definitivamente não é uma família sem problemas. E talvez seja a primeira coisa que a gente pudesse entender com essa história. Nossa família, ela tem jeito, mas o que a gente tem que buscar na nossa família não é que de repente chegue um momento em que a gente não tem mais problemas. Eu vou até dizer uma coisa para você, que eu sei que você não queria ouvir no domingo de manhã, mas eu tenho a impressão de que esse dia não chega, o dia em que a gente não vai ter mais problemas. A nossa tarefa é, com a ajuda do Espírito Santo, melhorar e abraçar com cada vez mais clareza a missão que Deus deu para a gente, porque aí a nossa família vai ser parecida com a família de Nazaré, santa, ainda que com problemas. O segredo da família de Nazaré não foi que tudo correu da maneira melhor do mundo, porque não foi assim. O segredo foi que, apesar das coisas talvez terem sido muito diferentes do que Maria ou José imaginavam, nenhuma situação foi o bastante para afastá-los uns dos outros e para impedi-los
de viver o chamado que Deus tinha para eles. Talvez o problema da gente seja um pouquinho esse. Primeiro, a gente imagina que tem que controlar a vida da gente, e a vida teimosa do jeito que é, vive saindo do controle. E os problemas aparecem. Problemas de todo tipo. É uma situação financeira que aperta, é uma doença que chega, tanta coisa pode acontecer. A vida não cabe na mão da gente, ela é muito maior. Mas a gente imagina que as coisas vão ser de um determinado jeito, a gente prepara todo um script na cabeça da gente e a vida não funciona desse jeito. E os problemas chegam. E talvez o nosso maior problema seja que quando os problemas chegam, a gente começa a se desentender por eles. Eles acabam se tornando obstáculos entre a gente. E pode ser que em algum momento a gente esqueça de verdade qual é o nosso chamado, que é estar juntos e passar juntos por tudo. Depois que os problemas passam, porque do mesmo jeito que eles chegam, eles vão embora, a gente tem que continuar junto. Depois que os problemas passam, a gente tem que ter percebido que eles não foram um motivo para a gente se tornar estranho um ao outro, mas para a gente abraçar mais ainda o chamado da gente, confiar um no outro, cuidar um do outro, enfrentar nossos desafios juntos e vencê-los. Talvez esse seja o grande desafio, mas a gente tem mania de achar que o nosso grande desafio é dar um jeito em tudo. A gente não só não dá um jeito, como às vezes permite que os problemas se intrometam entre a gente. Acho que todos nós aqui temos histórias de família nas quais um problema financeiro, de repente, virou outro problema, um problema de relacionamento. E daqui a pouco o marido e mulher estavam acusando um ao outro e às vezes desmerecendo um ao outro. Ou então um problema com um filho, ao invés de fazer com que o casal se achegue mais, cerre fileiras, faz o contrário. Daqui a pouco um culpa o outro e daqui a pouco, pronto. O segredo da família de Nazaré é que esse pedaço da história, para eles, não foi assim. Os problemas chegavam e eles não se distanciavam. Os problemas chegavam e eles entendiam que a missão deles era continuar juntos até o fim. Os problemas chegavam e eles entendiam, José entendia, eu tenho que cuidar deles. Maria entendia, eu preciso confiar nele. E o menino nas mãos dos dois. Irmãos, nossa tarefa não é olhar para a vida, para a família da gente, para pessoas que Deus nos deu, como se fossem problemas que a gente tem que resolver. A gente não resolve nem a gente mesmo, né? A nossa tarefa é viver. A nossa tarefa é enfrentar desafios juntos, é caminhar juntos, é aprender a cuidar uns dos outros enquanto os desafios vão passando. Na primeira leitura de hoje apareceu uma coisa, um detalhezinho muito legal, que eu acho que é bem explicativo disso. Se eu não me engano, a primeira leitura de hoje é da carta aos... Perdão, a primeira leitura é de Eclesiástico, não é isso? Eclesiástico. E tem um monte de conselhos para os filhos, né? E algumas coisas aí que acho que se a gente entendesse, a gente resolvia fácil probleminhas nossos, né? Mas no final, há um conselho que diz assim, olha, ainda que teu pai perca a lucidez, seja compreensivo com ele. É um exemplo de coisa que pode acontecer em família, né? Família, a não ser que Deus disponha de outro jeito, a gente vai ficando velho à medida que o tempo passa, né? A outra opção é morrer cedo, né? Então a gente vai ficando velho, e a gente vai ficando velho, e não tem jeito, por mais que queiram romantizar, a velhice é difícil. E pode ser que em algum momento, algum de nós, numa família, perca o juízo, perca a lucidez. Chega o Alzheimer, chega a demência, a gente dá nomes para as coisas que já existem desde que o mundo é mundo, né? Vocês já repararam que quando isso acontece, a primeira reação da gente
não é a reação de compreensão, que é o que a Bíblia diz que a gente tem que ter. Se teu pai perder a lucidez, seja compreensivo. O que ele precisa? Compreensão. A primeira reação da gente não é essa. A primeira reação da gente é achar que a gente vai conseguir fazer a pessoa voltar ao que ela era 10 anos antes. E a gente não consegue. Porque não é assim que funciona. Porque a tarefa da gente não é fazer uma pessoa que está perdendo a lucidez voltar. Eu já não falei para o senhor que não é assim? A gente já não falou sobre isso? A nossa tarefa não é essa. A nossa tarefa é ser compreensivo. E aí, muitos aqui têm essa experiência, ouvir a mesma história 10 vezes, ouvir a pessoa dizer, eu quero voltar para casa, daqui a pouquinho a gente vai, já estamos terminando aqui, sabendo que a pessoa está dentro de casa. Mas a nossa tarefa não é resolver, mas a gente tem mania de achar isso, né? A pessoa fica doente, fica velha, não é doença, né? E chega o esquecimento, e chega a confusão mental, e a gente pensa, eu vou resolver isso aí. E aí a gente acaba perdendo a paciência, magoando o outro, e mais do que o outro, que talvez nem perceba tanto, magoando a gente próprio, porque a gente não queria gritar, mas é essa nossa mania de achar que a gente vai fazer o outro ficar bom. Quando, na verdade, o que ele precisa agora é de compreensão. O outro não precisa que eu resolva um problema que eu não tenho condição de resolver. O outro precisa que eu caminhe junto com ele no meio desse sofrimento. Irmãos, a nossa tarefa não é sempre impedir o sofrimento, porque às vezes não dá. Ele é um pedaço importante da vida da gente. A nossa tarefa, às vezes, é só sofrer junto, caminhar junto, sendo compreensivo. Basta. É fácil. Mas talvez o primeiro passo para a gente conseguir é a gente entender, eu não estou aqui para resolver esta pessoa, para fazer com que ela volte a pensar com lucidez, porque isso não vai acontecer. Eu estou aqui para compreender e caminhar junto. E até aceitar que a gente, diante de algumas coisas, é impotente. Eu não dou conta. E não é o que Deus me pede. A Bíblia diz, seja compreensivo. A Bíblia não diz, arranje um jeito de fazer o seu pai ou a sua mãe voltarem a pensar como se tivessem 30 anos de idade. Não dá. Não dá. Ser compreensivo é só isso. Ou pelo menos isso é o começo de tudo. Não olhar para a família da gente como um problema a ser resolvido, mas simplesmente lembrar, estamos enfrentando os problemas da vida, a vida é do jeito que é, a nossa tarefa é não deixar ninguém para trás. E primeiro passo para isso, tentar ser compreensivo. A segunda leitura de hoje ainda usa uma palavra que eu acho que é mais importante, porque ser compreensivo com alguém que perde a lucidez, a pessoa não sabe muito bem, apesar de que às vezes, vocês sabem disso, se a pessoa que está cuidando não entendeu, ela ainda toma aquilo como algo pessoal, né? Contra ela. Não é. Mas, bom, está perdendo a lucidez, está bom. Agora, e quando a pessoa ainda não chegou ao ponto de perder a lucidez, né? Às vezes nunca teve, né? E aí, como é que faz? Pois é, a Bíblia ainda usa uma outra palavra. Na carta aos Colossenses, que a gente ouviu na segunda leitura de hoje, o apóstolo Paulo termina esse trechinho que a gente ouviu, dando conselhos para cada pessoa de casa. E normalmente, quando a gente lê essa passagem, a gente vai logo para o final dela. Todo ano é a segunda leitura dessa festa. Pode falar todo ano igual, porque vocês não lembram mesmo, né? Mas eu não vou falar igual não, porque normalmente a gente vai para o final da leitura. Esposas, maridos, filhos, pais. É como se São Paulo estivesse dizendo, olha, uma família funciona se cada um fizer o seu pedaço, viu? Não dá para a mãe ser mãe, pai, avó, não dá. Não dá para o filho ser pai do pai, nem mãe da mãe. Não dá. Cada um tem que fazer a sua parte. Mas no comecinho da leitura, São Paulo propõe umas coisas que são para todo mundo. Para todo mundo em casa, para todo mundo no trabalho, para todo mundo na igreja, pelo menos para todo mundo que tem a palavra de Deus como a sua constituição de vida. Não posso esperar de outros o que eu recebi.
É um dom para mim e é uma responsabilidade para mim. Os outros, fazer o quê? Eu posso até anunciar para eles, mas para mim é um dom e uma responsabilidade. Então eu abraço isso. São Paulo diz assim: irmãos, revistam-se no tratamento de uns com os outros. Quando vocês se aproximarem uns dos outros, revistam-se de misericórdia e humildade. Ele fala de outras coisas, ele fala de mansidão, mas eu queria chamar a sua atenção para essas duas palavrinhas, misericórdia e humildade, e trazer isso para dentro de casa. Pode parecer uma palavra estranha para a gente pensar no nosso relacionamento, mas eu acho que essa palavra diz muito, porque ela fala do modo como Deus faz com a gente. E como o nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo, o modo como Deus faz com a gente deveria ser o modo como a gente tenta fazer um com o outro, né? É com Ele que a gente aprende. É misericórdia. Eu não sei se você já pensou nessa palavra como alguma coisa que você devesse usar dentro de casa, mas eu acho que vale a pena a gente pensar. E não vou nem explicar muito a palavra, eu só vou usá-la. Tenha misericórdia da sua esposa, tenha misericórdia do seu marido, tenha misericórdia do seu filho, tenha misericórdia da sua mãe, tenha misericórdia. Porque, irmãos, às vezes em casa nós somos muito pouco misericordiosos com os demais. A gente arranca o pelo com cobrança, com acusação, com expectativa, com as palavras da gente, que às vezes a gente sabe que vão machucar, vão acertar naquele lugar que já está doído. Hoje São Paulo está dizendo: tenha misericórdia das pessoas que Deus deu para você. Ninguém no mundo conhece melhor as fraquezas, as fragilidades, os erros, os defeitos, as vergonhas das pessoas que você tem ao seu lado, seu marido, sua esposa. Ninguém conhece melhor as misérias dessa pessoa do que você. Assim como ninguém conhece melhor a nossa própria miséria do que o nosso Pai do céu. Só que o nosso Pai do céu não usa a nossa miséria para nos diminuir, não usa a nossa miséria para nos sequestrar, não usa a nossa miséria para nos envergonhar diante de outros, não usa a nossa miséria para nos dominar. Nosso Pai do céu, diante da nossa miséria, é manso, é misericordioso, pois como Ele faz com a gente, a palavra de Deus hoje está dizendo: tente fazer com aqueles que Deus colocou ao seu lado. Não é um fardo que Deus está colocando, se vira, não, tente. Se Deus vê no nosso coração o desejo, o seu Espírito Santo vem em socorro para tornar possível. Tente ter misericórdia daqueles com quem você convive, quando a miséria deles estiver bem patente diante dos seus olhos. Tenha misericórdia, por exemplo, da história de vida dessa pessoa que convive com você há tantos anos, essa história que talvez você conheça bem, e que ela trouxe na mala dela quando vocês se casaram. Tenha misericórdia dessa história toda quebrada. Tenha misericórdia do cansaço da sua esposa ou do seu marido. Tenha misericórdia. Não arranque o pelo quando você vê uma pessoa exausta do seu lado. Tenha misericórdia na maneira de falar. Tenha misericórdia para não expor a vergonha da sua esposa ou do seu marido, começando diante dos seus filhos. Tenha misericórdia. Depois o apóstolo diz: e revistam-se de humildade. Pois é, marido, seja humilde diante da sua esposa. Esposa, seja humilde diante do seu marido. Irmãos,
o maior inimigo com o qual a gente luta, onde quer que a gente esteja, inclusive dentro da nossa casa, é alguma coisa que a gente carrega dentro da gente, o nosso orgulho. Você acha que quando você briga em casa, e a briga não se resolve, e a ferida não se fecha, você acha que você não está lidando em nada também com o seu orgulho? Eu digo a você que certamente você está. Existem coisas em casa que se arrastam, que não se resolvem, problemas que viram 2, 3, 10 outros problemas, histórias que não se fecham. Não é porque o problema era grande demais, não é porque o motivo era uma coisa terrível, é porque o nosso orgulho está em jogo. E aí a gente deixa de tentar ganhar o outro para simplesmente ter razão sobre ele. E se a gente não se revestir de humildade, isso não acaba nunca. Não se engane, há muito de orgulho nosso jogado, mexido com as nossas brigas, com as nossas quedas de braço em casa. Mas quem disse que a missão da gente é passar a vida inteira fazendo uma queda de braço com alguém? Será que é isso que Deus estava pensando quando chamou a gente a constituir uma família? Sei lá, acho meio estranho. Revestivos de misericórdia e humildade. A gente tem visto muita coisa sendo sugerida aos casais e às famílias na internet. Se você colocar lá no YouTube, família, ou então resolver minha família, vai aparecer um monte de vídeos de gente, se duvidar até padre, pastor, todo mundo. E algumas coisas que são ditas têm sentido, porque apontam para alguma lógica humana. A gente precisa ser gente para ter família, né? E precisa ser gente para dar conta da família, para cuidar da família. Bom, algumas coisas só uma lógica humana já resolve. Mas as coisas mais profundas não passam só pela lógica humana. Passam por um chamado que Deus confiou a gente. E eu já ouvi muita coisa sobre família na internet ultimamente, até de líderes religiosos. A Bíblia diz que a gente tem que ter misericórdia uns dos outros. E tem que aprender a se aproximar uns dos outros com humildade. Portanto, estando atentos com o nosso próprio orgulho, que está sempre em jogo. Eu acho que se a gente não estiver atento a isso, todo o nosso bom senso humano não vai ser o bastante. Talvez seja o bastante para manter um relacionamento superficial. Né? Não, você tem que... Até em igreja o pessoal fala essas bobagens. Né? Você tem que esquentar o relacionamento, você tem que apimentar o relacionamento. Eu não sei se tem, se não tem, mas eu tenho certeza que igreja não é lugar para a gente falar disso. Né? Esse relacionamento superficial, ele sobrevive mais um tempo com algumas coisas superficiais. Mas um relacionamento que seja duradouro, sadio, e que seja para a nossa salvação, e para a salvação daqueles que Deus nos deu, eu acho que esse tipo de relacionamento tem que passar por essas duas coisas, misericórdia e humildade. E pode ser que a gente descubra que algumas coisas não se resolvem depois de 20, 30 anos. Não é porque faltou apimentar alguma coisa, é porque em 20 ou 30 anos a gente só se tornou menos misericordioso e menos humilde. E aí a coisa deve estar realmente no ponto do insuportável. Mas aí, gente, antes de pensar até nos outros, pense na sua própria alma. Meu Deus, será que eu me tornei uma pessoa tão orgulhosa? Será que eu me tornei uma pessoa tão sem misericórdia? Senhor, me socorre. Porque de repente a gente descobre, uau, não é que eu estava querendo dar um jeito, resolver a minha família e descobrir que tem um monte de coisa aqui dentro que só Deus pode resolver em mim. Ô dia abençoado quando a gente descobre isso. Que beleza! Há uma passagem da Bíblia, eu tenho certeza que a maioria conhece, que fala de uma mãe que tinha uma filha endemoniada
e que soube que Jesus estava passando pela terra dela e foi correndo atrás de Jesus. A passagem é muito bonita. A mulher vem correndo e gritando atrás de Jesus: Jesus, cura minha filha, salva minha filha. E os apóstolos começaram a ficar com raiva, porque a mulher gritava muito, e começaram a dizer para Jesus: manda ela calar a boca. E Jesus nem olhou para trás. E ela gritando: Jesus... Veja, Jesus estava num lugar onde ele não estava cercado de gente, tá? Jesus estava numa terra estrangeira, ele tinha ido para lá para descansar um pouco. Então a gente supõe que não tinha multidões ao redor dele. A moça descobriu que Jesus estava passando por ali e foi correndo e gritando atrás dele. Uma pergunta que eu me fiz muito cedo: essa mulher está gritando por quê? Porque não tem ninguém, não tem uma multidão, ela não tem que... mas ela está gritando. Eu tenho uma teoria. Como ela tinha uma filha endemoniada em casa, ela, para tentar ajudar, ela começou a se perder também. E se tornou uma mulher que grita. Eu acho que ela nem percebeu que estava gritando atrás de Jesus. Porque gritar para ela já era o normal. E os apóstolos me comem: mas Jesus, manda essa mulher calar a boca, essa mulher está fazendo vergonha, a gente quer estar aqui para ninguém saber da gente, a mulher está gritando, chamando o seu nome. Tem um momento em que a história muda, ela passa de correr atrás de Jesus gritando, ela vai um pouco mais à frente e se joga aos pés de Jesus. Aí Jesus para. E o que ela diz é: Senhor, tem piedade de mim. Eu acho muito legal essa mudança, porque enquanto ela gritava querendo que Jesus libertasse a filha dela. Quando ela se prostra aos pés de Jesus, eu acho que de repente ela entende alguma coisa, e ela diz: Senhor, tem piedade de mim, eu não aguento mais, eu virei uma pessoa descompassada, eu não sei como ajudar, Senhor, olha para mim. Sabe, irmãos, a gente pode começar rezando pela nossa família e pedindo por ela e talvez até angustiado com ela, e é natural isso. Acho que todos nós temos os nossos descompassos em casa. Estou tirando os casos patológicos. Complicado, caso patológico, tem que ir naquele moço que usa branco, que não é o padre, e que dá remedinho, né? Eu não vou entrar nessa seara que não é minha. Remedinho para arrumar lá dentro, né? Então, eu estou tirando esses casos. Mas, no geral, a gente tem descompassos em casa e é natural que a gente, em algum momento, comece a se tornar como essa mãe aí. A gente grita e já nem sabe mais por quê. A gente acha que eles têm que tomar um jeito, que a gente tem que dar um jeito neles, até o momento em que a gente percebe: Senhor, tem piedade de mim. Eu estou me perdendo nessa história. Eu não estou sendo o que eu precisava ser, e eu consigo ser com a sua ajuda. Eu estou me perdendo, me socorre. Eu acho que nessa história o meu orgulho acabou falando mais alto. Eu perdi a misericórdia no meio do caminho, me ajuda. E momento abençoado esse em que a gente descobre que rezar pela nossa família é algo que a gente deve fazer sempre, mas o modo como a gente volta para eles depois da nossa oração também é muito importante. Como é que eu vou voltar para casa hoje, achando mais uma vez que eu estou voltando para o problema e que eu tenho que dar um jeito naquele problema e que eu não sei mais o que fazer com essa turma? Como é que eu vou voltar para casa hoje? Apagando da minha mente a palavra misericórdia, como se ela não tivesse sido conversada aqui hoje, e voltando a agir e falar da mesma maneira, tirando o couro, tirando a pele. Vou voltar, mesmo reconhecendo, eu acho que eu estou sendo turrão nessa história, vou voltar aliado do meu orgulho, ou vou voltar disposto a lidar com problemas, mas brigando com o meu próprio orgulho? Os problemas estão aí, a gente deve administrá-los e resolvê-los, mas eu tenho que estar disposto a matar o orgulho em mim, senão eu não lido com o problema, eu estou sendo escravo do meu eu. Será que eu estou disposto a voltar para casa hoje e lembrar disso? Cara, tem misericórdia da tua esposa, tem misericórdia do teu marido, tem misericórdia da tua mãe, da tua filha.
será que hoje eu estou disposto a voltar para casa, não olhando mais para minha família, para minha casa como um problema, mas como um dom e uma responsabilidade? Eu não vou dizer para você que vai melhorar tudo não, tá? Porque cada um tem que fazer a sua parte. E pode ser que você esteja numa casa em que só você hoje está lutando pela família. Você é o primeiro, talvez os olhos dos outros se abram depois, mas talvez você seja o primeiro. Então, não se coloque debaixo do fardo impossível de achar que você tem que dar um jeito. Não volte para debaixo desse fardo. Família é um negócio que funciona quando mas no que depender da gente, a gente pode tentar fazer diferente. Voltar para casa pensando, os problemas estão aí, mas eu não posso deixar que eles se tornem uma barreira entre o meu coração e essa minha turminha. Eu não posso deixar que os problemas que eu achava que tinha que resolver, ou que eu até achava que não tinham nem que existir, se tornem um impedimento para que eu cuide deles da maneira que der. A minha tarefa não é resolvê-los, mas a minha primeira tarefa é ser compreensivo. E isso começa pelos ouvidos. Que o Espírito Santo dê uma mãozinha para a gente hoje, para que a gente volte para casa disposto a olhar para a nossa família de um jeitinho um pouco diferente. Senão a gente daqui a pouco está gritando de novo. E aí eu vou pedir ao Espírito Santo só essa graça, que de vez em quando você se pegue gritando e fique até com vergonha. Por que eu estou gritando mesmo? Ficou doida, né? Ficou maluca, né? Então, volta, retorna, não se perde nessa história, né? Não se perde nesse negócio. Não precisa, né? Peça ao Senhor ajuda e com a ajuda dEle, você vai conseguir dar o passo certo. Dia a dia, um dia de cada vez, certo? Mais do que um dia a gente não consegue levar. Mas a cruz do dia de hoje, essa a gente consegue suportar, porque Jesus leva com a gente.